AGF ou AAGF? Porque muita gente fala, Luiz investe bem pra caralho, ela é motherfucker. Mas e a Luiz empreendedor? Luiz Barsi por Luiz Barsi. Luiz Barsi por Luiz Barsi. Olha, é muito engraçado isso, porque eu nunca me vi como empreendedora, nunca tive vontade de empreender. Por que isso, né? Lá em casa, o que eu sempre ouvi? Pô, é muito melhor você ser uma pequena dona de grandes negócios que já estão consolidados. Do que você ir lá e criar ser uma grande dona do seu próprio negócio, o que tem todo o seu mérito. É que nós nos enxergamos também como empreendedores de bolsa de valores. Então é outro perfil, porque assim, empreender é legal, é muito bonito, mas nem todo mundo tem a vocação, nem todo mundo quer. Tem gente que, pensa em ser executivo e trabalha e estuda uma vida inteira pra isso, e é muito feliz assim. E não quer empreender. Tá nesse mundo, enfim. Então, a bolsa seria uma alternativa para quem quer empreender em negócios grandes, já consolidados, que já estão aí prontos, né? E foi com essa mentalidade que o meu pai, lá na década de 70, fez um estudo que se chama Ações Garantem o Futuro. A GF é o acrônimo, né? Sim. E a gente pegou esse estudo, que hoje em dia, inclusive, é patrimônio cultural do Brasil, e a gente trouxe para o mundo digital. Então, já era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, aparecer um pouco, enfim, porque querendo ou não, quando você nasce herdeiro, você nasce com carimbo. Então, imagina o peso de ser filha de Luiz Barsi, né? Eu não queria isso daí, não. Porque eu estrago minha imagem em todas as redes sociais. Aí eu ia acabar com a família. Deve ser um fardo Olha, foda, né? São 50 anos fazendo tudo certo. Imagina, chega a filha do Barsi, a herdeira, e destrói tudo. Basta uma coisa errada. É a frase do Warren Buffett, né? 20 anos pra construir um império e 5 minutos pra falar uma bosta e levar tudo abaixo. Então, sempre fiz questão de, conquistar coisas que as pessoas não poderiam refutar, que eu conquistei por minha causa, meu estudo, meu mérito, enfim. Então, fui me formar economista, contadora, e eu tinha essa vontade de ir pra internet. Me faltava essa coragem, porque, o julgamento é muito foda, e eu tinha medo, muito nova, por ser mulher também, querendo ou não, odeio esse negócio de vitimismo, mas existe uma dificuldade a mais. Eu ouvia muita gente falar, você criou a GF, nossa, que interesseiro, usando o nome do pai. Uso mesmo. Baita nome, baita marca, isso tem que estar no mundo, né? Sim. E aí, em 2000, eu já tava com essa vontade, então eu falei, eu preciso me mostrar pro mundo, e a internet é o lugar. Onde mais vão me dar palco pra eu mostrar quem eu sou, né? Luiz, além do sobrenome. Eu acho que eu tenho coisa pra mostrar aqui, Sim. né? E aí, chegou 2 doidos lá, eu já conhecia, o Felipe e o Fábio. Na verdade, foi o Fábio que teve a ideia. Ele sempre foi empreendedor de internet, desde muito jovem, desde os 17 anos. E ele era day trader. Perdeu tudo, e aí conheceu meu pai, se encontrou no mercado financeiro, isso há 20 anos atrás, e tava voando, nossa, a estratégia salvou a vida dele, enfim, e ele falou, Lu, esse mercado de marketing digital tá bombando, um negócio muito legal, você que já queria ir pra internet e tal, vamos montar isso foi o quê? curso. 2019, 20? 2018, assim, finalzinho, tá começando a bombar, tal, vamos mostrar pro mundo isso aqui, a gente coloca tudo numa ordem cronológica, tal, faz uma parte pedagógica legal e, vamos montar o jeito Barsi. Tá que pariu, ai, que saco, será? Medo. Um jeito é tipo um método. Um método, exatamente, passo a passo porque já existe o livro, né? Existe já a metodologia num estudo, que não era registrado nem nada, tá lá na gaveta. Inclusive, eu me baseei nesse estudo para fazer esse livro. Eu só mudei o nome. É uma cópia. É um plágio. É um plágio. Olha, temos uma denúncia. Inclusive, estamos disputando isso judicialmente. Meu advogado tá ouvindo esse podcast. Por isso que a gente tá sentado aqui na diagonal para não rolar nenhum atrito físico aqui. Mas ele, de fato, é um dos caras que eu me baseei. Eu acho que um dos poucos que, quando tinha muita pouca informação, o cara conseguiu ter uma mentalidade buy and hold quando não se tinha informação. Porque ninguém hoje mais fazia, era absurdo pensar isso, no Brasil. Um bando de mão de alface e um cara que não foi, virou um monstro, né? Exatamente. É porque é tão arriscado, é tão louco que ninguém fazia. Então, mas nesse meio tempo, pausando aqui a explicação que ela tá dando da AGF, eu escutando uma vez você falar sobre a década de 70, o crescimento, você disse que ele começou investindo, olha que interessante pra galera nova que tá vendo aqui o podcast. Você falou uma vez que ele começou na década de 70, passou 8 anos aportando, passando sufoco, então viu os amigos comprando casa, carro, viajando, e ele não, ele focou 8 anos aportando, porque ele queria ter um gerador de renda. Uma renda passiva. Uma renda passiva.
Eu já escutei algumas pessoas falando mal de dividendos, que eu também tenho parte da minha carteira em dividendos. O pessoal, mas demora muito tempo, não sei o que, tal. E ele conseguiu gerar um patrimônio que gera uma renda todo mês, porque ele conseguiu poupar, né, e ficar investindo. Será que esse não é um dos, já trazendo para um lado que eu queria te perguntar, será que esse não é um dos maiores problemas do investidor brasileiro, talvez mundial, mas brasileiro, de não ter paciência? Porque a gente está falando de 8 anos, cara. 8 anos é não tempo é só pra isso. caramba, cara. Taxa de juros altíssima. Qual é a conta que é óbvio que o cara vai fazer? Pra que eu vou correr risco? Um negócio que eu perco o meu sono, fico rico, fico pobre todo dia, uma surpresa diferente. Se eu tenho aqui 11, 12% me garantido. E lá ele já chamava renda fixa de perda fixa. Ele falava, vocês vão ficar pobres, perder o poder de compra se ficar na renda fixa. Mas você não acha que o investidor brasileiro, esse é um ponto que a gente tem que bater muito, né? Ele não entendeu que você vai enriquecer, porque tem até aquela expressão, a bolsa não enriquece ninguém e tal. Uhum. Não, realmente, você tem que trabalhar, sim, gerar um estoque para investir. Uma renda ativa, né? Uma renda para investir em boas coisas pagadoras de dividendos. E quando eu pesquisei sobre a história da vida do Bar, sobre você falando sobre isso, eu percebi muito essa questão de você ficar fazendo aportes, não sacar, você fica revoltada quando alguém pergunta, né? O dividendo da boa parte é reinvestido, e aí isso vai gerar uma bola de neve, né? A gente vai deixar você voltar na explicação da AGF, mas eu guardei aqui isso de, 8 anos aportando, cara. Exatamente. Quem aguentaria, E sozinho, né? Não tinha informação, porque hoje tem muitos buy and holders na internet, né? Acho que todo mundo aqui tem uma filosofia de buy and hold. Mas hoje existe essa cultura que a gente criou. Antes era tipo você contra uma manada de mão de alface, né? Uhum, exatamente. Mas segue aí falando de onde veio esse lapso do Luizão? O que ele fez, na verdade, é seguir a matemática. A matemática é implacável, gente. Qual que é a variável que é exponencial, que está elevada? É o N, é o tempo. É o tempo, galera. Porra, seu desgraçado. Aqui a gente gosta de ofender. Que a pessoa investe, vem pra gente. Por exemplo, depois a gente vai falar sobre ações, mas eu vou dar um exemplo aqui pra, tipo assim, fixar melhor na mente das pessoas que eu tô querendo falar. Você dá uma declaração, sei lá, as ações do Banco do Brasil estão num ótimo ponto de entrada, por exemplo. Aí o cara compra Banco do Brasil, 15 dias depois o cara vende e fala, puta roubada, assistir lá a Luísa falando do Banco do Brasil. É eu comprar que caiu. Sempre recebo essa mensagem. Cara, mas 15 dias, a gente tá falando aqui de 8 anos. Então a pessoa tem que tentar, por isso que a história de aportar todo mês, trabalhar muito, conseguir um valor e aportar e diversificar em boas e tal, vai te dar tranquilidade, né? Mas segue aí, senão a gente te interrompe muito. Mas essa questão de 8 anos me marcou. Não, mas é interessante isso. Eu já ouvi uma crítica assim, não, porque é fácil falar de longo prazo, né? Qualquer coisa, não, mas eu comprei, caiu uma arma, não, eu comprei pra longo prazo. Cara, o público do longo prazo é o mais difícil de você lidar. Porque é o cara que vai ter que acreditar que o negócio vai dar certo justamente nos próximos 5, 6, 7 anos. É um cara que tem que estar muito fidelizado e tem que acreditar muito na estratégia. Já foi feita uma pesquisa numa corretora e depois a gente pode até levantar essa pesquisa e trazer alguém só pra falar sobre isso. Que ela olhou que as melhores rentabilidades estavam na turma que morreu, né? Porque esqueceram a carteira. E eu vou trazer essa pesquisa. Igual eu no último podcast. E aí a ação vai... Porque o cara que compra Banco do Brasil e fica tentando tradar, ele vai errando, né? Como Banco do Brasil. Agora, se você compra ações de boas empresas, aí daqui a pouco você vai falar sobre essa questão de dividendo, e você vai montando uma carteira, essa carteira te gera rendimento, aí você compra mais, vai montando, compra mais. Cara, isso gera em 20, 30 anos um negócio poderosíssimo, né? Exatamente, entendeu? Exatamente. Mas fala que por isso que eu chamei o livro de buy and foda-se, do tipo, mano, decidiu virar sócio dessa birosca, agora deixa essa birosca trabalhar pra você e não fica... Porque as pessoas, elas têm essa maneira de ser auditores das empresas, já tem a auditoria lá, vai trabalhar. Cara, eu sempre brinco. Se o IRB, há 2 anos atrás, passasse pela auditoria da internet, nada disso teria acontecido, tá? E passou por 2 grandes auditorias. A gente vai falar do IRB aqui. Vamos falar, eu tô me antecipando aqui, mas só pra manter vocês ligados. Mas continua falando da AGF. Aí te procuraram, você juntou com os dois. É isso, nós já éramos muito amigos, né? Eles já faziam o jeito Barsi de investir, quando não existia jeito Barsi de investir. E realmente não existia um lugar em que os ensinamentos deles estavam consolidados. Tinha uma notícia aqui, mas é isso, notícia Tentaram consolidar as cartas do seu pai, eu fiquei sabendo. Para. Você sabe do que eu tô falando, sempre né, sei do que você tá falando. Vamos deixar Tudo isso pros bastidores. Sim. Mas enfim, e aí a gente
consolidou isso com autorização, não é mesmo? Olha só. Não foi assim escondido. Nós somos os únicos autorizados a falar oficialmente em nome dele, né? E aí montamos o curso e, cara, nem sabia que ia virar uma empresa. Não tinha a menor expectativa. Não, eram Ele participa do curso. Ele não participa. Nós escrevemos mas o roteiro. Mas o mindset é dele. Totalmente dele. É do livrinho dele, Ações Garantem o Futuro. Que é o acrônimo, né, que gerou a empresa em 2019. E, cara, a gente começou sem business plan, sem nada. O Fábio fez o site, ele já trabalhava com isso. O Felipe é grande ex-executivo, ele trabalhou pro 3G, enfim, Burger King. Um cara muito foda, MIT, tipo, fudido. E ele fez meio que a parte executiva, então organizou a bagunça, né? E eu, pensando na parte mais criativa, de conteúdo, redes sociais. E assim, o negócio bombou de uma maneira que a gente não previa. Não previa. Então, sem business case, sem nada. E a gente foi meio que lançando as coisas, aprendendo no meio do caminho e se profissionalizando também no meio do caminho. Que ano passado foi um ano bem, assim, de olhar pra dentro, arrumar a casa. Todo mundo passou por isso, né, do mercado. E agora, tipo, bom, estamos estruturados aqui dentro, o atendimento. Porque quando você cresce muito, né? Esse é um dos grandes gargalos. Pô, você frustrar o seu aluno, né? Você não atendê-los direito. Então, a gente passou por isso no ano passado, de olhar pra dentro e, não, vamos ouvir essas pessoas, né, que tudo a gente deve a essas pessoas que nos dão confiança, né, então botar o cliente em primeiro lugar, estruturar a casa e, agora prontos para uma próxima rodada de crescimento.